abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei mais uma aula para você que é meu aluno e eu coloquei aqui no meu canal. E nessa aula a gente vai conversar sobre a meiose. O que significa meiose? Que divisão celular é essa? Mas antes de fazer essa apresentação da aula, a gente estudar um pouquinho desse conteúdo, eu quero aproveitar essa aula, já que eu estou usando esse material nessa aula aqui, para poder mostrar para vocês a minha lousa nova. Tcharam! Olha que chique! A minha lousa super mega putz plus adventure de imperativa. Essa lousa aqui eu ganhei de presente, então eu quero aproveitar esse momento para agradecer, tá? Existem várias pessoas que me ajudam para que essas aulas que eu estou fazendo para vocês, que são os meus alunos, para essas aulas chegarem até vocês, né? Uma dessas pessoas é o meu esposo, a quem eu agradeço bastante porque ele me ajuda com a edição das minhas aulas. Foi ele que ajudou a colocar a minha lousa aqui, deixar ela toda bonitosa, chiquetosa, tem até luzinha aqui atrás do painel para vocês, né? A ideia de como seria essa lousa interativa também foi dele, eu amei. Eu também tenho que agradecer as minhas filhas, porque quando eu vou gravar a aula, gente, é um baile. Elas vão, ou elas vão para casa de algum parente nosso, ou elas ficam lá no quartinho delas brincando, mas elas mantêm o máximo de silêncio para poder gravar a aula para vocês, é muito até engraçado. E também eu não posso deixar de agradecer a quem me deu a lousa, porque é assim, a ideia surgiu, e aí eu compartilhei essa ideia com a minha mãe, que é minha fã de carteirinha nas minhas aulas. E aí, quando eu falei para ela que eu estava precisando de um material que fosse de metal, porque eu queria uma lousa onde eu pudesse usar materiais que fossem magnéticos e brincar aqui com os meus alunos, ela já pensou no meu padrasto, que é serralheiro, e falou para ele. E aí o meu padrasto, que é o melhor serralheiro de Sorocaba, Pedro Serralheiro, vou até deixar o contato dele aqui para vocês, se alguém estiver precisando. Ele trabalha numa empresa lá em Sorocaba, que é a LTA, tá? E essa empresa, como eles trabalham com esse tipo de material, eles já sabendo para qual que era a finalidade, eles não hesitaram em fazer essa doação. E eles me deram, ó, a minha chapa de metal para poder fazer esse material aqui para vocês, que aqui em casa a gente preparou com muito amor. Então eu agradeço a empresa, a LTA, vou deixar o contato da empresa aqui, é lá em Sorocaba. Eles trabalham com materiais de segurança, de subir em grandes alturas, então eles me deram isso de presente para eu poder compartilhar esse presente com vocês que são os meus alunos. Então fica aqui o meu agradecimento para essa empresa e também para todas as outras pessoas que eu mencionei, que fazem parte, que estão por trás de todo esse meu trabalho. E é lógico que também eu não poderia deixar de agradecer aos meus alunos, que na hora que eu abri a boca e falei, fiz um canal, eles foram lá, se inscreveram, alguns até compartilham com os colegas que não estão tendo aula de biologia, e esse material está chegando aí para várias outras pessoas. Então, se você é meu aluno, se você não é meu aluno, está assistindo essa aula, seja bem-vindo. Eu espero que tudo aquilo que eu esteja trabalhando aqui, que seja de grande valia, que vocês estejam aprendendo. E é isso, forte abraço e muito obrigado novamente a todas as pessoas que fizeram com que esse sonho aqui se realizasse. Então, material de trabalho na mão do professor é lousa. E eu tenho uma super chique, gente. Dá licença que eu vou estrear nessa minha aula sobre meiose. Bora lá começar. Então, quando eu falo em meiose, eu tô falando no que, minha gente? Divisão celular. E você sabe que existe a mitose, mas existem diferenças entre elas. Ao longo da aula eu vou estar falando isso para vocês, tá bom? A meiose, qual que é a característica dela? Vai já pelo nome, tá bom? Meio significa metade. Alguma coisa está sendo dividida pela metade. E o que é esse alguma coisa? É o nosso material genético. Então, por definição, a meiose é a divisão celular em que uma célula
uma célula que tem um determinado número de cromossomos, tá? Ela vai formar quatro novas células. E essas células filhas que foram formadas a partir dessa célula mãe, elas vão ter a metade, por isso meio, metade da informação genética em relação à célula mãe, ok? E essa divisão celular, ela é bastante importante, porque é graças à meiose que a gente tem a perpetuação das espécies, a manutenção da carga genética das espécies. Cada ser vivo tem uma quantidade de material genético, e aqui eu representei para vocês uma célula humana, uma célula diploide, que é aquela célula que tem o total de cromossomos característico da espécie. E esses cromossomos que estão aqui na célula diploide, eles se organizam de 2 em 2 aos pares, por isso diploide. Você recebeu um lote de cromossomos do seu pai, e eu representei aqui, até mudei a ordem para ficar fácil de você enxergar, tá bom? Você recebeu um lote de cromossomos do seu pai, certo? E você recebeu um lote de cromossomos da sua mãe. Então, ao longo da explicação, para ficar fácil de você enxergar, eu usei as cores azul e vermelha. Esse lote de cromossomos que você recebeu veio do seu pai através do espermatozoide dele. E esse lote de cromossomos rosinha que você recebeu da sua mãe veio através do óvulo dela. Quando ocorreu a fecundação do espermatozoide com o óvulo, esses cromossomos passaram a ficar juntos na mesma célula. Essa é a célula que eu estou chamando de diploide. Então está aqui. Se eu pego esses cromossomos e organizo eles em pares, eu vou ter a seguinte informação. O cromossomo que eu recebi do meu pai, ele vai encontrar no óvulo da minha mãe um outro cromossomo semelhante a ele. Então tá aqui, ó, os dois que são semelhantes entre si. E em relação ao outro par que eu estou representando aqui, acontece a mesma coisa. Então, o outro cromossomo que estava no óvulo da minha mãe, semelhante a ele, existia um no espermatozoide. Quando ocorreu a fecundação, esses cromossomos passaram a ficar juntos na mesma célula. Essa é a célula diploide. Então, esses cromossomos que eu organizo aqui numa célula diploide, a gente chama de cromossomos homólogos. Eles são semelhantes, eles possuem os seus correspondentes aí. Então, o que seria o cromossomo homólogo? Eles apresentam características semelhantes, homo de igual, tá? Então, eles vão ter o mesmo tamanho e eles vão ter, ó, tá vendo? O mesmo tamanho, ok? Quando eu coloco um do ladinho do outro, se eu pudesse medir, eu veria que estava acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, eles têm o mesmo tamanho e, como se trata da molécula de DNA que veio da minha mãe e da molécula de DNA que veio do meu pai, esse DNA é formado por genes. Esses genes que estão aqui no par de homólogos, eles são correspondentes. O que significa isso? Que o gene que está no cromossomo do meu pai possui um gene correspondente a ele no cromossomo da minha mãe. Por exemplo, se nesse cromossomo aqui, nesse meu DNA, o gene que está aqui apresenta uma informação, por exemplo, o formato do meu nariz, o meu pai mandou essa informação através desse cromossomo dele. Lá no óvulo da minha mãe também vai ter um cromossomo, que é o homólogo desse aqui, claro, né? Que vai conter a mesma informação genética, formato do nariz. Essa é a característica dos cromossomos que são homólogos. Esse par, cujo um lote veio da mãe, um lote veio do pai. Esse par apresenta algumas características em comum, que são compartilháveis. Que características são essas? Tamanho e a informação genética. Aí eu falei para você que metade desse lote veio da sua mãe pelo óvulo. A outra metade veio do seu pai pelo espermatozoide. Transporta essa ideia para essa célula diploide aqui, que tem 46 cromossomos.
Se eu fosse separar e saber quantos veio do pai, quantos vieram do pai, quantos vieram da mãe, eu teria a seguinte continha: 23 vieram da mãe, 23 vieram do pai. Quando juntou na mesma célula, formou a minha célula diploide com 46 cromossomos. Perfeito? Então, eu tive o quê? A fecundação acontecendo aqui para poder formar essa minha célula diploide. Então, um lote veio aqui, um lote veio do óvulo. Se juntou e formou essa célula. Essa célula, que é a primeira célula, o zigoto, ela vai sofrer várias mitoses, tudo bem? Para proliferar e dar origem a todas as células do meu corpo. Acontece que algumas dessas células que são diploides, elas vão ser células germinativas, ou seja, é uma célula diploide cuja função é sofrer meiose. O sonho da vida dela é passar pela meiose. Por quê? Pela meiose. Essa célula que tem um total de cromossomos vai reduzir esse total pela metade. E aí eu vou ter a formação de quem? Do espermatozoide. Vou ter a formação do óvulo. Por isso que eu te disse que o objetivo da meiose é a perpetuação das espécies. Porque uma vez eu tendo esse espermatozoide formado com a metade da quantidade de cromossomos, tá? Uma vez eu tendo esse óvulo formado com a metade da quantidade de cromossomos, quando ocorre a fecundação, eu vou ter o reestabelecimento da ploidia da espécie, da quantidade de cromossomos da espécie. Imagina se não ocorresse a meiose, se esse espermatozoide tivesse 46 cromossomos e esse óvulo tivesse 46 cromossomos, a gente ia ter a formação de uma célula com 92 cromossomos, ou seja, a espécie humana não ia se manter, não ia manter com a quantidade que tem, ok? E o que eu quero fazer agora? Eu vou pôr um outro esquema aqui para mostrar para você a visão geral da meiose, aquilo que você precisa entender. E depois vou mostrar o passo a passo, mostrando para você o que acontece em cada momento da meiose, tá? E aí você vai perceber o que? Além da finalidade, quais são as células que serão formadas, você vai enxergar as outras diferenças que existem em relação à mitose, tá bom? A primeira diferença é a seguinte, que eu já te mostro aqui, ó. A meiose, uma célula formam 4 células. Mitose, uma célula vai formar só 2. Tudo bem? Tranquilo? A segunda diferença que a gente vê aqui, ó. Uma célula, ela tem um total de cromossomos, ela vai formar células que têm a metade da quantidade em relação à célula mãe, ok? Na mitose, a quantidade vai se conservar. Então, se aqui são 46 cromossomos, as 2 células formadas na mitose continuam tendo 46. Percebe as diferenças que existem? A outra diferença, no caso dos animais, a meiose é utilizada para formar células reprodutoras. E aí esse processo vai acontecer nos órgãos específicos. Os espermatozoides serão produzidos nos testículos e os óvulos serão produzidos nos ovários, perfeito? Se eu estiver falando da mitose, gente, a mitose vai acontecer em vários tipos celulares diferentes do nosso corpo, tá bom? Mas no nosso caso, a mitose vai acontecer em células que são diploides. A ideia é manter a quantidade. Mas e se eu estivesse falando, por exemplo, de uma planta? Ou se eu estivesse falando de um organismo unicelular? Para um organismo unicelular, a mitose seria utilizada para a reprodução dele. E para a planta? Na planta, a mitose seria utilizada para produzir as células sexuais. Mas, independente de qual seja o organismo, a ideia da divisão é sempre a mesma. Mitose conserva a quantidade, meiose reduz a metade. A outra coisa que precisa ficar claro para você, a meiose ela é caracterizada
por duas divisões celulares, uma seguida da outra. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a chamada meiose 1, que é o início do processo da divisão celular, e a meiose 2, que é para terminar o serviço. Aqui é meiose, eu só estou separando em um primeiro momento e um segundo momento, porque na meiose 1 você vai perceber, vai ocorrer eventos que são diferentes da meiose 2, perfeito? Agora, se eu estou falando da mitose, a célula ela vai iniciar a divisão e vai terminar numa etapa só, é só uma mitose. Chegou no final da mitose, se essa célula quiser fazer mitose de novo, não tem problema, ela pode. Só que se eu estou falando da meiose, quando termina a meiose 2, essa célula não vai poder fazer meiose de novo, percebe? Então tem essas diferençazinhas aí. Bora lá ver a visão geral agora da meiose para você. E aí, gente, quero agora mostrar para vocês, minha gente, a visão geral da meiose. E aí, na sequência, eu vou te mostrar os detalhes, tá bom? Então acompanha com a tia Pri aqui, ó. Pensando na meiose e sabendo que ela é a divisão celular que tem a função de reduzir pela metade a informação genética, então o que a gente tem? Vamos imaginar que essa célula que eu vou utilizar aqui, ela tem um total de 4 cromossomos. Cadê eles? Tá aqui, tá? E aí eu já organizei os cromossomos aos pares, que são os pares de homólogos, tá bom? Então aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4 cromossomos nessa minha célula, e esses cromossomos eles estão simples, que significa dizer que eles são simples, significa que aqui é uma molécula de DNA que eu estou representando por esse meu bonequinho aqui, beleza? Então continua. O que vai acontecer durante a meiose? A meiose ela é uma divisão celular caracterizada por duas divisões sucessivas. Então vamos lá. Essa célula ela vai entrar na meiose, então ela vai realizar o que nós chamamos de meiose 1. Meiose 1, ok? E aí essa célula, no final do processo, ela se divide e forma duas novas células. Ambas estão aqui, ok? O que vai acontecer de importante nessa meiose 1? É na meiose 1 que ocorre a redução pela metade dos cromossomos. Então, eu tenho aqui a separação do par de cromossomos homólogos. O que nós tínhamos de início? A gente tinha que esse cromossomo aqui estava com o seu respectivo homólogo, então o par de homólogos estava junto, ok? Na primeira meiose, o que aconteceu? Um cromossomo do par ficou nessa célula e o outro veio para outra célula. Para outra célula, tá aqui. E esse cromossomo, que era homólogo desse, eles estavam aqui, todo mundo bonitinho, na célula. Ocorreu o que? A separação dos pares, na primeira meiose. Então, esse cromossomo que é homólogo desse, se separou desse que é homólogo desse. E os dois foram arrastados juntos para a mesma célula, ok? Então, na primeira meiose, ocorre a redução da quantidade de material genético, porque eu tenho a separação dos pares de cromossomos homólogos. Perfeito. E aí, eu vou ter já o que se eu for observar aqui? Eu vou ter que, se a minha célula inicialmente tinha 4 cromossomos, no final da primeira meiose, que é aqui, tá bom? Eu vou ter já a diminuição pela metade, então eu vou ter 2. Só que é óbvio que você está percebendo que existe uma diferença entre esses cromossomos aqui com o cromossomo aqui, tá bom? Essa estrutura, abençoado, essa estrutura que você está olhando é o meu cromossomo na versão duplicada. O que aconteceu? Esse indivíduo aqui, esse cromossomo aqui, era esse. Então, ocorreu a duplicação. Antes da divisão acontecer, ocorre a duplicação. Então, essa molécula de DNA, ela vai se duplicar e aí vai formar o quê?
duas moléculas que são iguais e ficam unidas. Perfeito, tá bom? Então, essa estrutura que eu estou enxergando é um cromossomo, só que duplicado. Essa estrutura que eu estou enxergando é um cromossomo, mas ele é o quê? Simples, perfeito? Então, vamos lá. Continua aqui a brincadeira. Quando essa célula e essa célula for passar para a segunda meiose, eu vou ter qual processo acontecendo? Eu vou ter a manutenção da quantidade de cromossomos. Por quê? Porque eu tenho a permanência dessa quantidade. Se aqui eu tenho 2 cromossomos, veja, aqui eu também tenho. Porém, aqui, que é o final da primeira meiose, os cromossomos estão duplicados. São 2 cromossomos, mas está duplicado. Aqui é o final da segunda meiose. Aqui, os cromossomos eles estão simples da maneira como precisava ser, para ficar igual como era antes, tudo bem? Tá bom? O que muda aqui é a quantidade de material genético. Os 2 cromossomos simples que estão aqui, eles são o quê? Simples como era na célula que deu início à divisão celular. Mas essa célula começou com 4 cromossomos. E quando ela terminou a meiose, lá no final, eu vou ter o quê? 2, porque reduziu à metade. Perfeito. Então, o que vai acontecer de importante na meiose 2? Já que a meiose, ela tem essa característica, ok? Duplicou o material genético, aí passa pela primeira meiose e depois vai para a segunda meiose. Então, são 2 divisões celulares sucessivas para finalizar aquilo que começou, tá bom? Então, nessa segunda meiose, esse cromossomo aqui, que está sozinho, porque o homólogo dele está lá na outra célula, esse cara aqui vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Lembrando que, lembrando que quando eu tenho o meu cromossomo duplicado, essa molécula de DNA e essa molécula de DNA estão unidas, formando essa estrutura. E qual é o nome que eu dou para esse cromossomo quando ele está assim? Cromátide irmã. Então, uma é irmã da outra. Durante a meiose 2, elas vão se separar, ok? Então, é isso que vai acontecer quando passar pela meiose 2. Essa cromátide e essa cromátide, que não é homóloga, elas serão puxadas para a direção desse centríolo que está neste polo aqui. Essa cromátide e essa cromátide, que também não são homólogas, elas serão puxadas para esse lado, que é onde está o centríolo que está conectado com elas. Então, separa. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que essa cromátide e essa cromátide vão ser enviadas juntas para essa célula que se formou. E essa cromátide e essa cromátide vão ser puxadas juntas e mandadas para outra célula. Então, ocorreu na meiose 2 a separação das cromátides irmãs, ok? Isso também acontecendo aqui com essa célula. Primeiro, na meiose 1, separaram os pares de homólogos. Na meiose 2, as cromátides irmãs serão separadas, certo? Agora eu vou te mostrar o passo a passo, porque isso aqui é o resumo da ópera. Então, bora lá acompanhar, porque eu vou pôr um esquemão aqui para você. Dá uma olhada nesse esquema que eu preparei para vocês sobre a meiose 1. Tá lembrado que eu te falei? Então, olhando para a meiose 1, o que está acontecendo aqui? O evento importante. No final da meiose 1, a gente tem a redução, a diminuição pela metade da quantidade de cromossomos da espécie. Então, se essa minha espécie hipotética tem um total de 4 cromossomos, como eu estou representando aqui na minha célula, então o número diploide dessa célula hipotética são 4 cromossomos. Lá no final da primeira meiose de 4, nós vamos já reduzir para 2, que é a metade, beleza? Mas antes de iniciar a divisão celular, gente, o que acontece? Lembra lá na mitose que quando a célula vai entrar na mitose, primeiro, durante a intérfase,
ela faz a duplicação de todas as moléculas de DNA. Na meiose também acontece isso. Então, aqui nessa imagem, a gente tem os cromossomos simples. Lembra? É uma molécula de DNA apenas. Durante a intérfase ocorre a duplicação. Então, cada uma dessas moléculas duplicou. E aí o que a gente tem é isso daqui. Faz de conta que esse cromossomo aqui, depois de duplicado, vai ficar desse jeitinho. Então, vamos lá fazer um remember. Aqui é uma molécula de DNA. O cromossomo tá simples. Aqui também é cromossomo? Sim. Mas aqui o cromossomo está duplicado. O que significa isso? Que aqui eu tenho uma molécula de DNA, a irmã gêmea dele está aqui. E aí as duas estão unidas pelo centrômero. Quando está nessa configuração, esse cromossomo duplicado, qual é o nome que nós damos para as moléculas de DNA aqui? Lembra? Então vai lá. Cromátides irmãs. Então, quando eu falar cromossomo tá simples, é só uma molécula de DNA. Quando eu disser, gente, o cromossomo tá duplicado, eu tô querendo dizer que as cromátides irmãs, gêmeas, estão unidas, beleza? E aí, vamos entrar na meiose, certo? Duplicou-se tudo aqui, tá tudo duplicadinho. Entrou na meiose, já está duplicado os cromossomos, isso aconteceu lá na intérfase. Perfeito. E aí, quais são as fases da meiose? É meiose 1, é meiose 2, perfeito. Mas quais são os eventos que acontecem durante a primeira meiose? Quais são os eventos que acontecem durante a segunda meiose? Lembra lá na mitose do Prometa-te? Lembra? Então aqui eu também tenho as mesmas fases e você vai perceber que os eventos que acontecem é muito parecido, principalmente na segunda meiose. Na primeira meiose a gente tem algumas coisas que se repetem quando eu comparo com a mitose, mas tem eventos que são exclusivos aqui na meiose 1. Então, olhando para a prófase, para a metáfase, para a anáfase, para a telófase, para eu poder separar e saber quando é a meiose 1, quando é a meiose 2, basta você o quê? Numerar. Então, se é a meiose 1, indica que a prófase que você está olhando é a prófase 1, até chegar na telófase 1, ok? Para ficar bem diferentão, saber aí de qual fase, de qual meiose que você está falando. E quando a gente for para a meiose 2, é a mesma coisa. Nós teremos exatamente essas 4 fases acontecendo, uma seguida da outra. E para daí eu saber que é a meiose 2, que é a anáfase da meiose 2, a gente vai o quê? Numerar, colocar aqui o número 2, ok? Anáfase 2, telófase 2, prófase 2, tá bom? Então a gente faz essa numeração para conseguir identificar qual a meiose que nós estamos falando. Mas como um todo, é meiose. A gente separa em meiose 1 e meiose 2 porque na meiose 1 o processo da divisão celular inicia, porém não conclui. É na meiose 2 que o serviço vai ser finalizado, ok? Então, o que acontece na prófase 1? Ocorreu a duplicação lá na intérfase, vamos para a prófase. Perfeita. Primeira fase. Lembra que os nossos centríolos já se duplicaram lá na intérfase? Então, aqui os centríolos estão duplicados. Eles vão produzir as fibras do fuso, tá bom? Os meus cromossomos que estão duplicados, eles vão começar a se condensar, a se compactar, ok? E aí, esses cromossomos vão ser segurados pelas fibras do fuso, perfeito? Mas é na prófase 1 da meiose, única e exclusivamente, que vai acontecer um fenômeno chamado crossing over, também conhecido como permutação. O que é esse negócio aí? É uma chave de perna que vai ocorrer entre os cromossomos homólogos. Bate um cromossomo, enrosca no homólogo e aí eles vão trocar pedacinhos. Não estou entendendo. É tipo assim, ó. Tá lá os cromossomos sossegadinhos, na prófase, aí eles vão se pareando. O par vai ficar um do lado do outro. Então, graças a esse evento, ao
pareamento dos cromossomos homólogos, do par de homólogos, eles vão ficar um do ladinho do outro ali. Então, o cromossomo que veio da mãe e o cromossomo que veio do pai vão se enroscar. E pode acontecer, pode, de ocorrer uma chave de perna entre eles. E aí, note que acontece o seguinte, ó. Uma cromátide, ela vai se cruzar com a sua cromátide homóloga, tudo bem? Cromátides irmãs, cromátides homólogas. Essas que ficam mais para dentro, que estão mais perto, são elas que vão se cruzar. E aí, o que acontece? Essa perninha dessa cromátide vai trocar de lugar com a perninha dessa cromátide. E aí, o que nós vamos ter? Pelelim! Ó, esse cromossomo aqui, né? Ele vai ficar, ó, com um pedaço da cromátide homóloga. E essa bonitinha aqui, mesma coisa. Então, ela vai vir aqui, uma parte dela é proveniente do seu homólogo, ó. Ela vai vir aqui e uma parte dela é proveniente da sua cromátide homóloga. Então, isso que é o crossing over. Esse evento, ele pode acontecer. E quando ele acontece, gente, não são todas as células que estão realizando a meiose que vai sofrer o crossing over, perfeito? E mais, não são todos os pares de homólogos que vão sofrer o quê? O crossing over. Ele é um evento difícil de acontecer, mas pode acontecer. E o resultado dele é o quê? Tornar o cromossomo mais diversificado, mais variado. Então, esse evento promove a variabilidade genética. Tudo bem? Continua. Isso acontece na prófase 1 da meiose. Então, eu vou partir do princípio que isso aconteceu somente com um par de homólogos e o outro não. Qual é a fase seguinte? Metáfase. Mas é a metáfase 1, já que estamos falando de meiose. Na metáfase, você está lembrado que é o momento em que os cromossomos, eles ficam no meio da célula, igual na mitose, mesma coisa. Então, eu tenho o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial da célula. Aqui na metáfase, a gente tem o alto grau de condensação desses cromossomos, igualzinho. Só que qual que é a diferença da metáfase 1 com a mitose? Olha aqui a disposição dos cromossomos. Se eu estou falando de metáfase 1 da meiose, é o par. O começo da meiose, os pares de homólogos estão juntos na mesma célula, beleza? Então, é o par de homólogos que está alinhado no meio da célula. Se fosse uma célula nossa, por exemplo, nós teríamos 23 pares de cromossomos homólogos alinhados no meio da célula. Na minha célula hipotética, nós temos apenas 2 pares de homólogos alinhados no meio da célula. Tia Pri, como que é na mitose mesmo? Se fosse na mitose, o negócio ia ser assim, ó. Alinhamento dos cromossomos. Minha lousa chique interativa. Ó. Até fiquei em cima da palavra, mas só para você ver. Um embaixo do outro, ok? Na mitose, ficaria assim. Na meiose, ó, eu vou ter os 4 cromossomos. Sim, mas eu vou ter eles organizados aos pares. Eu tenho 4 cromossomos ainda, que é o total da quantidade dessa célula. 4 no meio da célula, mas eles estão de parzinho, um do ladinho do outro, já para se despedir. Por quê? Porque na anáfase é a triste dor da separação. É a dor da separação dos pares de homólogos. Por que que acontece? Você está lembrado? O centríolo daqui e o centríolo daqui, eles produzem as fibras do fuso que vão se conectar aos cromossomos. Acontece que esse centríolo está segurando esses 2 cromossomos aqui. E esse centríolo está segurando esses 2 cromossomos aqui. Percebeu? Então, bora lá. Quando a gente chega na anáfase, ó, esse centríolo que está nesse polo encurta as fibras dele. Então, ele vai arrastar esses 2 cromossomos que estavam no meio para a direção dele, ok? E esse centríolo aqui vai fazer a mesma coisa. Ele estava lá mantendo esses cromossomos no meio da célula, do ladinho do homólogo. Mas, na anáfase, essas fibras se encurtam e vão puxar para a direção desse centríolo. Esses cromossomos
vindo então para essa direção. Então, na anáfase 1, a gente tem a redução, aqui onde ocorre a redução da quantidade de material genético da espécie. É na anáfase 1, abençoado, grava isso. A meiose 1 é reducional. Onde ocorre esse momento da redução? É na anáfase 1, sossega-lhe. Isso porque ocorre a separação dos pares de homólogos. Na anáfase 1 acontece isso, beleza? E aí, quando nós vamos para a telófase 1, o que acontece? Vai lá, os cromossomos se descondensam. Igual aqui, aqui condensou, aqui descondensa. Aqui o núcleo aqui tinha desaparecido, a carioteca se desorganizou. Aqui na telófase, a carioteca volta a se reorganizar para armazenar esse material genético aqui. Mas percebam o seguinte, eu tenho 2 cromossomos aqui, sim. Eu tenho 2 cromossomos aqui, sim. Duas células foram formadas, sim. Porque essa célula aqui ela vai se dividir ao meio, ok? O que vai acontecer aqui é a citocinese. Então, ó, ocorre a divisão do citoplasma. Então, eu vou formar 2 células. Acabou a primeira meiose. Mas olha, a telófase, como é que tá os cromossomos, filho? Duplicado. Cromátides de irmãs estão unidas. E não pode ficar assim. É por isso que nós vamos para meiose 2, que eu vou te mostrar. Vamos agora ver a segunda meiose, claro, para continuar aqui e concluir o nosso processo. A meiose 2, qual que é a característica dela? Ó, manter a quantidade de cromossomos igual. Então, na meiose 1, terminou com 2 cromossomos, lembra? Tá aqui, ó, 2 cromossomos em cada nova célula formada, lembra? Foram 2. Então, tanto a de cima quanto a de baixo tem que 2 cromossomos, está duplicado, mas são 2 cromossomos. A meiose 2 vai manter 2 cromossomos, mas você vai enxergar a diferença entre esses cromossomos aqui no início da meiose 2 e no fim dessa meiose 2. Então, o que nós vamos ter? Terminou a meiose 1, a célula pode dar uma descansada, pá, mas ela vai entrar na meiose 2. O que eu vou ter? A prófase 2, depois a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Na prófase, o que vai acontecer? Mesma coisa, os centríolos vão se duplicar e formar as fibras do fuso. Os cromossomos vão se condensar. Duplicado já tá, não vai duplicar mais, abençoado. A duplicação aconteceu lá na intérfase. Nós estamos fazendo a divisão do trem, pelo amor de Jesus, não confundamos. Então aqui eu vou ter esses eventos. Terminou a prófase, eu vou ter o quê? O rompimento da carioteca. A membrana nuclear vai deixar de existir. E aí as fibras do fuso se conectaram a esses cromossomos para levá-los ao meio da célula. Porque na metáfase 2 é isso que acontece. Eu tenho o quê? O alinhamento dos cromossomos no meio da célula. Agora aqui sim, é igual o que acontece lá na metáfase da mitose. Um cromossomo embaixo do outro. Só que aqui é um cromossomo de cada par de homólogos que se alinha no meio da célula. Porque na primeira meiose eu tinha o parzinho no meio, tudo bem? Então aqui eu tenho só o que sobrou, beleza? Um cromossomo de cada tipo. Tinham 2 aqui desse tipo, certo? O parzinho, mas quando terminou a meiose 1, eu fiquei só com um representante desse par. Então é isso que está acontecendo. Cada um dos cromossomos homólogos que eu vou ter aqui, um tipo de cada par de homólogos que eu vou ter aqui, vai se alinhar. Agora percebe, na metáfase 2, as fibras do fuso, elas estão se conectando às cromátides irmãs. E aí é natural você entender que quando vai para a anáfase 2, esse momento da separação da anáfase é quem se separando? As cromátides irmãs. Então, ó, na metáfase elas estavam ainda unidas, duplicado. Quando vai para a anáfase, ó, a gente tem a separação das cromátides irmãs. E isso está acontecendo
em ambas as células formadas. Quando a gente vai para a telófase, então, o que a gente vai ter? Ó, 2 cromossomos que foram puxados por esse centríolo. Esses 2 cromossomos aqui, eles foram na direção desse centríolo devido ao encurtamento das fibras do fuso. Onde eles estão? Aqui, ó, tá? E esses 2 cromossomos aqui, eles foram empurrados em direção ao centríolo oposto. E aí, eles foram parar aonde, ó? Nessa célula aqui, ok? A mesma coisa, a mesma ideia aconteceu nessa célula aqui. Então, essas 2 cromátides aqui, elas foram puxadas em direção a esse centríolo. E para onde elas foram, né? Que lugar que elas estão? Ó, elas aqui, ó, na célula que vai se formar. E esses 2 cromossomos aqui, que estão simples, essas 2 cromátides aqui, elas vão ser enviadas para outra célula formada. Então, quando a gente chega na telófase 2, eu tenho aqui os meus cromossomos simples, é uma molécula de DNA apenas. Aí, na telófase 2, você vai ter a carioteca se reorganizando para guardar esse material genético, esse cromossomo se descondensando e, para acabar, a gente tem a divisão do citoplasma. Tuc, dividiu aqui, tuc, dividiu aqui. Então, vamos contar quantas células foram formadas no final? 1, 2, 3, 4. Esse é o conceito de meiose. Uma célula formam 4. Está aqui. Onde está o outro conceito? Não eram 4 cromossomos no começo do processo? Sim, reduziu para 2, a metade. Então, essa célula tem 2, essa célula tem 2, essa célula tem 2 e essa célula tem 2 cromossomos. Reduziu a metade. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da minha lousa nova Super Mega Puts Plus Adventure interativa, mas foi feita com muito amor no coração, graças à bondade e à ajuda de quem coopera comigo, de quem me abençoou, para eu poder abençoar a sua vida, fazendo mais essa aulinha. Então, forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula com a Tia Pri.